eu sentava com a minha avó e pedia pra ela me contar histórias da cidade. Até então, sem nenhuma intenção de escrever qualquer coisa. E eram histórias muito curiosas, assim. Eu falava, nossa, que coisa interessante. Já tinha ali aquela coisa da escrita, eu falei, poxa, isso aqui tá tão massa. Isso, já pensou se eu faço um caderno disso? E era minha avó e uma tia minha, que era vizinha da minha avó, e eu me juntava com elas duas e queria saber dessas histórias. Eu falei, cara, eu vou começar a documentar essas coisas, porque pode ser interessante em algum momento da minha vida, assim. E aí fui anotando e juntando alguns pedaços, e falei, nossa, isso aqui dá um livro. E eu falava pra minha tia, tia, eu acho que eu vou fazer disso um livro. E ela não botava fé, falava, imagina, um livro. Aí quando eu comecei a escrever, ela falou, troca o nome das pessoas, tá? E ela foi entendendo que a brincadeira tava virando coisa séria e tal. E aí eu comecei com um conto. O primeiro capítulo do Cozer das Pedras e o Roer dos Ossos é o conto que eu escrevo nesse momento, assim. E aí eu conto a história de um povoado. As pessoas desse povoado estão assistindo o enterro de um sujeito que causou algum impacto naquela comunidade em determinado momento. Porque muito disso vem das histórias muito mórbidas que a minha avó me contava sobre a população da minha cidade mesmo, assim. Minha avó acompanhou a minha cidade se desenvolver. É uma cidade de pouco tempo de emancipação política. Então a minha avó viu a cidade se desenvolver enquanto município, assim. E pra sair de uma comunidade pra um município, algumas transições sociais mesmo no comportamento das pessoas vão acontecendo. E a minha avó pegou tudo isso presencialmente, ela viu tudo isso acontecendo. Então ela tinha muita história pra me contar. E muita gente morre nesse processo também. E cada morte dá uma história interessante. O jeito de lidar com a morte gera uma história interessante. E essas coisas foram me atraindo a curiosidade. E aí, quando eu vi, eu tava com uma história muito massa pra ser contada, assim. Alguns personagens emblemáticos, algumas narrativas legais pra colocar nesse conto. Demorou pouco tempo pra eu falar que eu ia transformar isso num romance, assim. Eu olhei e falei, cara, isso aqui tem que ser estendido. Eu tenho que explorar esses personagens que estão nesse momento. Eu tenho que contar essa história de outro jeito. E aí, aos poucos, foi cabendo nessa narrativa algumas coisas que eu mesmo tinha experienciado. E aí é quando eu descubro a escrita enquanto ferramenta de elaboração dos meus próprios sentimentos. Na elaboração do romance, eu aprendi a ficcionar, tornar fictício aquilo que eu havia vivido e que eu sentia uma necessidade de falar sobre de um jeito mais aprofundado e que talvez não fosse pauta para uma conversa com outra pessoa necessariamente. Havia a necessidade de ser elaborado comigo mesmo, assim.